E chegamos agora ao capítulo 11, o modo certo de agir. O pensamento é o poder criativo ou a força motriz que faz o poder criativo agir. Pensar de uma certa maneira trará riquezas a você. Porém, é preciso não depender somente do pensamento, mas também focar a ação pessoal. Essa é a rocha que faz naufragar os navios de muitos pensadores metafísicos científicos, que seguem outras linhas. Eles não conseguem fazer a conexão entre o pensamento e a ação pessoal. Então, muitas pessoas, quando começam a estudar sobre cocriação, sobre mentalidade, acham que é apenas visualizar, que é apenas imaginar e ficar sentado no sofá. E o Wallace D. Wattles traz pra gente que, na verdade, a gente precisa fazer a conexão entre pensamento e ação. Ainda não chegamos ao estágio de desenvolvimento em que o homem possa criar diretamente a partir da substância sem forma. Mesmo supondo que tal estágio seja possível, independentemente dos processos da natureza ou do trabalho das mãos humanas. O ser humano não deve apenas pensar. Suas ações pessoais devem complementar seus pensamentos. Existe um conceito que é o conceito de atitude, que diz que nós precisamos alinhar pensamento, sentimento e ação. Dentro do The Journey, eu trago para vocês a cascata que mostra como os nossos pensamentos criam a nossa realidade. E existe um desdobramento, né? Então, a gente precisa alinhar a forma como a gente está pensando com a maneira com que a gente está sentindo, nossas emoções, nossa autoimagem, etc. E alinhar também as nossas ações. Dessa forma, a gente consegue manter uma vibração mais alinhada àquilo que a gente deseja, e aí as coisas fluem com mais facilidade. Somente por meio do pensamento, você pode fazer com que o ouro que existe nos corações das montanhas seja levado a você. No entanto, o ouro não irá fundir-se sozinho, nem se refinar, nem se cunhar em moedas, nem virá rolando pelas ruas em busca do seu bolso. Quando Wallace D. Wattles diz que somente por meio do pensamento você pode fazer com que o ouro que existe seja levado a você, ele está dizendo que o pensamento é a única forma para você começar a atrair aquilo que você deseja. Então, o pensamento é um pré-requisito, mas só o pensamento também não basta. Sob o poder motriz do Espírito Supremo, os assuntos humanos são organizados de forma a levar alguém a minerar o ouro para você. Os negócios de outras pessoas são realizados de forma a trazer o ouro até você. E, por fim, seus próprios negócios devem estar ordenados de forma a ser capaz de recebê-lo assim que ele chegar a você. Seu pensamento faz com que todas as coisas, animadas e inanimadas, funcionem como num concerto para trazer o que você quer. O universo, ele se reorganiza para trazer o que você quer. Existe aquela música que diz que o mundo invisível se mexe e a gente nem se dá conta. É sobre isso daqui. O universo, ele se reorganiza, o mundo invisível se reorganiza para trazer para você aquilo que está na sua imagem mental. No entanto, suas atividades pessoais devem ser adequadas para que você possa receber as coisas que deseja, assim que elas chegam a você. Você não deve recebê-las como caridade, nem roubá-las. Você deve dar às outras pessoas mais em valor de uso do que elas lhe dão em valores monetários. Isso aqui o Wallace D. Wattles já falou bastante em outro capítulo, né? Mas que nós precisamos entregar, seja nos nossos serviços, nos nossos produtos, mais em valor de uso do que recebemos em valor monetário. O uso científico do pensamento consiste em criar uma imagem mental clara e distinta do que você quer. Consiste em agarrar-se firmemente ao propósito de obter o que você quer e no entendimento, com fé e gratidão que você receberá o que quer. Não tente projetar seu pensamento de forma misteriosa ou oculta para que ele saia por aí e faça coisas para você. Isso seria um desperdício de seus esforços e enfraqueceria seu poder de pensar de forma saudável. A ação do pensamento para ficar rico foi explicada em detalhes nos capítulos anteriores. Sua fé e seu propósito gravam positivamente a imagem criada por você na substância sem forma, que tem o mesmo desejo por mais vida que você. E essa imagem, originada em sua mente, põe todas as forças criativas em funcionamento em seus canais regulares de ação e através deles,
mas dirigidas para você. Aqui eu quero destacar duas coisas. Primeiro, Wallace D. Wattles fala sobre a nossa fé. Então, termos fé de que a substância sem forma vai trazer isso pra gente. E aí, essa fé, ela é desenvolvida cada vez mais à medida que você estuda sobre esse conteúdo. Todas as vezes que você está repetindo esse livro, todas as vezes que você está repetindo esse conteúdo de mentalidade, estudando The Journey, você está reafirmando a sua fé, potencializando a sua fé. A nossa fé aumenta à medida que a gente conhece as leis que regem o universo. Se eu consigo observar com meus próprios olhos as leis funcionando, eu consigo acreditar que elas vão funcionar para o meu desejo também, porque lei é lei, funciona em 100% dos casos. Então, cada vez mais, vocês vão reforçando, aumentando a fé de vocês. Claro, se vocês permanecerem estudando esse conteúdo e repetindo esse conteúdo. A outra coisa que eu queria destacar, mas que o Wallace D. Wattles, ele traz muito, né, que o mundo se reorganiza, vamos dizer assim. Então, ele fala sobre as forças inanimadas se reorganizarem para trazer aquilo que você deseja. E eu vejo isso muito claramente dentro da minha jornada para prosperar. Assim como o Wallace D. Wattles recomenda, eu sempre estive em movimento. Então, eu sabia exatamente qual era o meu destino final. Então, queria ganhar dinheiro, queria prosperar com liberdade geográfica e ensinando sobre algo que eu amava. Então, o que eu fiz? Eu me coloquei em movimento. Não sei se todos vocês sabem, mas desde quando eu decidi que iria trabalhar no digital, eu criei um perfil no meu Instagram, um perfil à parte, né? Em que eu falava só sobre autoconhecimento e mentalidade, porque eu sabia que era sobre isso que eu queria ensinar. Ou seja, eu já estava em movimento. Mas o que aconteceu? O universo, a substância sem forma, me trouxe o caminho do mercado de afiliados para acelerar o meu processo rumo à prosperidade. E o que eu fiz? Mais uma vez, me coloquei em movimento. Então, entrei no mercado de afiliados, prosperei e olha só, hoje estou ensinando sobre autoconhecimento e mentalidade, porque foi aquilo que eu fixei na minha imagem mental. Era o meu destino final. O universo trouxe para mim os caminhos, eu em movimento, estando em ação, pude adentrar nesse mercado e prosperar. Perfeito? Então, lembrem que vocês precisam estar em movimento, buscando os caminhos, perfeito? Seguindo. Orientar ou supervisionar o processo criativo não é seu papel. Você precisa apenas guardar e manter sua imagem mental, ater-se a seu propósito e manter sua fé e gratidão. Quando ele diz orientar e supervisionar o processo criativo não é seu papel, o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre você soltar, ou como eu costumo dizer, deixar Deus trabalhar. Então, muitas vezes, o que você faz? Você age, mas você fica ansioso, você fica se questionando, será que vai dar certo? Você fica se perguntando se a substância sem forma está trabalhando para trazer aquilo que você deseja para você. Só que, na verdade, você não deve fazer isso. Pensa no processo para você plantar uma árvore ou uma flor que seja. Você vai lá, coloca a sementinha no solo e aí você faz a sua parte, que é regar, que é cuidar, que é esperar. Se você fica indo no solo todas as vezes, tirando a terra para escavar e ver se a sementinha está brotando, se tem algo acontecendo dentro da terra, você atrapalha o processo. Você corta o processo no meio. Ou seja, orientar ou supervisionar o processo criativo não é seu papel. Você precisa soltar e deixar o universo, Deus, fazer a parte dele. No entanto, você deve agir do modo certo para apropriar-se do que é seu quando a coisa desejada chegar a você, de modo que possa encontrar-se com as coisas que você criou em sua imagem e possa colocá-las em seus lugares apropriados assim que elas forem chegando. Aqui, a gente pode exemplificar com o meu caso, quando o mercado de afiliados chegou até mim e eu senti o impulso, a ideia, a intuição de adentrar nesse caminho. Então, nós temos uma bússola interna que nos guia. E quando essa bússola interna diz que devemos ir para determinados lugares,
quando eles chegarem até nós, nós devemos nos colocar em movimento, nós devemos agir. Essa é uma verdade evidente. Quando as coisas chegarem a você, elas estarão nas mãos de outras pessoas, as quais pedirão algo equivalente por elas. Eu tive que comprar um treinamento online, um curso online, para me aperfeiçoar nesse caminho que iria me possibilitar prosperar. Ora, você apenas pode ter o que é seu se der a outra pessoa o que é dela. Sua carteira não irá se transformar na bolsa mágica de Fortunato, a qual, sem nenhum esforço em contrapartida, estava sempre cheia de dinheiro. Este é um ponto crucial na ciência do enriquecimento, bem aqui onde o pensamento e a ação pessoal devem ser combinados. Há muitas coisas que, de modo consciente ou inconsciente, põem as forças criativas em funcionamento por intermédio da energia e da persistência de seus desejos, mas permanecem pobres porque não se preparam para a chegada das coisas que desejam, não sabendo como recebê-las. Aqui é legal a gente pensar sobre o sentimento de merecimento. Quando nós nos sentimos merecedores de receber algo, a gente consegue concluir as nossas ações. A gente consegue, de fato, abrir os braços e receber aquilo que o universo está trazendo para nós. Se nós não nos sentimos merecedores, muitas vezes nós nos sabotamos. A gente dá um jeito de perder aquilo que a gente acabou de conquistar. Então, o merecimento é extremamente importante dentro desse processo de cocriação. E uma coisa que é importante vocês pensarem é que, naturalmente, quando a gente está em movimento, quando a gente está agindo, quando a gente está fazendo o que precisa ser feito, nós, comumente, geralmente, nos sentimos mais merecedores. Então, tá aqui uma outra importância da gente se manter em movimento. Perfeito? Lembrando que isso é diferente de se esforçar em excesso, tá bom? As coisas que você deseja chegam a você pelo pensamento. Você deve recebê-las por meio da ação. Sejam quais forem suas ações, é evidente que você deve agir agora. Você não pode agir no passado. E é essencial para a clareza de sua imagem mental que você deixe o passado longe de sua mente. Você não pode agir no futuro, porque o futuro ainda não chegou. Você não pode dizer como irá agir em relação a alguma imprevisibilidade futura, até que essa imprevisibilidade ocorra. Mesmo que você não esteja atualmente na atividade ou no ambiente correto, não pense que você não deva adiar a tomada de decisão até estar na atividade ou no ambiente correto. Não gaste seu tempo pensando a respeito do melhor caminho a se tomar nas possíveis emergências futuras. Tenha fé na sua capacidade de atender a uma possível emergência no momento de sua ocorrência. Ou seja, muitas vezes a gente fica preocupado pensando em emergências do futuro, sendo que a gente não deve fazer isso. O nosso papel precisa ser pensar, agir no momento presente. E aí, uma coisa que é muito legal que ele fala é, mesmo que você não esteja atualmente na atividade ou no ambiente correto, não pense que você deva adiar a tomada de decisão até estar na atividade ou no ambiente correto. Ou seja, você sabe que o seu trabalho não representa aquilo que você deseja para a sua vida. Vamos imaginar que hoje você está na CLT, mas você sonha em empreender no digital. Ou seja, você não está no ambiente correto. Você não está no ambiente que você deseja. Você deve ficar esperando você mudar de ambiente, mudar de atividade para começar a agir? Não. Você deve agir no agora. O Wallace D. Wattles diz, né, que nós precisamos agir no momento presente. Ou seja, você deve fazer o seu melhor no ambiente de trabalho que você está hoje, mesmo que ele ainda não seja aquilo que você quer. Isso aqui fez total diferença no meu processo também. Então, muitas vezes, quando eu pegava ranço, vamos dizer assim, pelo trabalho que eu estava, então, não tô feliz nessa empresa, não tô feliz aqui na CLT, não tô feliz nesse trabalho. Por muito tempo, em alguns anos da minha vida, eu fui deixando de me dedicar como eu me dedicava antes, sabe? Fui fazendo as coisas mais ou menos, e isso atrapalhava o meu processo rumo à prosperidade. Depois que eu tomei contato com esse livro, quando eu estava no meu último trabalho, antes de entrar no digital, eu comecei a entregar o meu melhor, mesmo sabendo que não era aquilo. Então, eu sabia que eu não queria continuar naquele trabalho. Eu sabia que, em algum momento, eu iria sair. Eu já tinha tomado a minha decisão
de sair, mas mesmo assim eu estava lá fazendo o meu melhor, entregando o meu melhor. Então faça isso, perfeito? Mesmo que você já saiba que aquele não é o seu ambiente. E aí ele fala o seguinte: não pense que você deva adiar a tomada de decisão até estar na atividade ou no ambiente correto. Você pode sim tomar a decisão de sair da CLT agora. Você não precisa tomar a decisão e amanhã você já pedir demissão. E depois de amanhã você já está no digital. Não, você só precisa da decisão. Você só precisa da decisão de prosperar. Você só precisa tomar a decisão de sair do seu emprego. E os caminhos, eles vão aparecendo para você com o tempo. O universo vai facilitando os caminhos para que isso aconteça. Para que você saia do seu trabalho atual. Para que você peça demissão e isso não prejudique tanto a sua empresa. Perfeito? O universo, ele se organiza. Mas primeiro, você precisa tomar a decisão. Se você agir no presente com a mente no futuro, sua ação presente ocorrerá com uma mente dividida e não será eficaz. Coloque toda a sua mente na ação presente. Não entregue seu impulso criativo à substância primitiva para logo depois ficar sentado aguardando os resultados. Se você fizer isso, nunca os receberá. Haja agora. Não há outro momento que não seja agora. E nunca haverá outro momento que não seja agora. Se você está pensando em preparar-se para receber tudo o que deseja, deve começar agora. E sua ação mais provável, seja ela qual for, deve fazer parte de seu atual negócio ou de seu emprego, e deve ocorrer em relação às pessoas e às coisas de seu ambiente atual. Você não pode agir onde você não está. Você não pode agir onde você esteve. E você não pode agir onde estará. Você só pode agir onde você está agora. Não se preocupe se o trabalho de ontem foi bem feito ou mal feito. Faça bem o trabalho de hoje. Não tente fazer hoje o trabalho de amanhã. Haverá muito tempo para fazer isso quando você chegar a ele. Eu acho isso daqui muito legal. Quando o Wallace D. Wattles diz, não se preocupe se o trabalho de ontem foi bem feito ou mal feito. Faça bem o trabalho de hoje. Muitas vezes, o que as pessoas fazem? Porque ontem eu não fui tão produtivo quanto deveria. Porque ontem eu não fiz tal coisa. Ontem eu não consegui fazer tal atividade. Não se preocupe se o trabalho de ontem foi bem feito ou mal feito. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Deixe o passado no passado e faça bem o trabalho de hoje. Mesma coisa, não tente fazer hoje o trabalho de amanhã. Muitas vezes, o que nós fazemos? Meu Deus, eu tenho tanto de coisa para fazer. Nossa, olha só a quantidade de atividades que eu tenho que fazer amanhã. A gente fica preocupado com os próximos passos, com o dia de amanhã, com as próximas ações e atividades que devemos fazer. Mas não devemos tentar fazer hoje o trabalho de amanhã. Haverá muito tempo para fazer isso quando você chegar a ele. Você deve fazer bem o trabalho de hoje, não de amanhã. Não tente agir por meios ocultos ou místicos sobre as pessoas ou coisas que estão fora de seu alcance. Não espere que haja uma mudança de ambiente para agir. Mude de ambiente por meio da ação. Você pode agir desse modo no ambiente em que você está agora, a fim de fazer com que você seja transferido para um ambiente melhor. Guarde com fé e propósito a imagem de si mesmo em um ambiente melhor, mas haja sobre o seu ambiente atual, com todo o seu coração e com toda a sua força e com toda a sua mente. Guarde a imagem de si mesmo em um ambiente melhor no formato de trabalho que você deseja, mas haja sobre o local que você está atualmente com todo o seu coração. Não perca tempo sonhando acordado ou construindo castelos no ar. Agarre-se à imagem mental das coisas que você deseja e haja agora. Não fique procurando alguma coisa nova para fazer, ou alguma ação estranha, incomum ou notável para realizar como seu primeiro passo para enriquecer. É provável que suas ações, pelo menos por algum tempo, continuem sendo aquelas que você vinha realizando já há algum tempo, mas você as irá realizar agora do modo certo, o qual certamente vai torná-lo rico. Isso aqui aconteceu no meu processo, na minha jornada rumo à prosperidade e acontece com a maior parte das pessoas. Então é provável que as suas ações, ao menos por um tempo, continuem sendo aquelas que você já estava realizando. Ou seja, é provável que por um tempo você permaneça no seu trabalho atual, na CLT, fazendo a sua transição, vamos dizer assim. Só que qual que é a diferença? Depois de ler esse livro, você vai agir do modo certo.
Ou seja, você vai agir no momento presente, com a imagem de si mesmo em um ambiente melhor. E isso vai possibilitar com que você enriqueça e seja transferido para o local que você deseja, assim como aconteceu comigo. Se você está envolvido em alguma atividade comercial, mas sente que não é certa para você, não espere começar a atividade correta para poder agir. Não se sinta desencorajado, não fique sentado lamentando-se por não estar no lugar certo. Ninguém nunca esteve num lugar tão errado que não tenha conseguido sair e encontrar o lugar certo. Ninguém nunca esteve tão envolvido em alguma atividade errada que não tenha conseguido sair dela e entrar na atividade correta. Repetindo, não se sinta desencorajado, não fique sentado lamentando-se por não estar no lugar certo. Você que ainda está na CLT e quer sair, você que ainda não conseguiu migrar de profissão, você vai ficar desencorajado, chorando, se lamentando por não estar no lugar certo? Não, isso só vai atrasar a sua jornada. Mantenha em mente a imagem de si mesmo na atividade profissional correta, mantenha o propósito e a fé de fazer parte dela e de estar no lugar certo, mas haja em sua atividade profissional atual. Use sua atividade comercial atual como meio de passar para uma melhor e use seu ambiente atual como meio de mudar para um ambiente melhor. A imagem mental que você tem da atividade comercial correta, se mantida com fé e propósito, evocará o poder supremo para fazer com que a atividade correta caminhe em sua direção. E sua ação, se realizada do modo certo, fará com que você se mova em direção à atividade comercial correta. Aqui, o Wallace D. Wattles, ele fala o seguinte: use sua atividade comercial atual como meio de passar para uma melhor. E use seu ambiente atual como meio de mudar para um ambiente melhor. Isso aqui eu usei muito na minha jornada também. Então, eu busquei ressignificar o trabalho onde eu estava anteriormente. Eu busquei enxergar a atividade comercial que eu estava antes do digital como um meio para passar para o digital. Por quê? Naquele trabalho anterior, por exemplo, eu ganhava um dinheiro que me possibilitava fazer investimentos. Meu trabalho anterior estava me profissionalizando, me trazendo conhecimentos que eu poderia aplicar posteriormente. Então, é legal vocês buscarem também essa ressignificação, caso vocês estejam em um ambiente que ainda não é o que vocês desejam. Se você é empregado ou assalariado e acha que deve mudar de posição para obter o que deseja, não projete seu pensamento ao universo, esperando que isso vá lhe garantir outro trabalho. Você provavelmente fracassará. Agarre-se à imagem mental de si mesmo no trabalho almejado e, ao mesmo tempo, haja com fé e propósito em seu próprio trabalho. E assim, você certamente conseguirá o emprego que deseja. Sua imagem mental e sua fé colocarão a força criativa em movimento para levar o trabalho desejado até você. E sua ação fará com que as forças de seu próprio ambiente o levem para o lugar que você quer. Para encerrar este capítulo, adicionaremos mais uma afirmação ao nosso programa. Antes da gente seguir para a afirmação, eu só quero reforçar que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, eu fixei a imagem mental na minha cabeça e, agindo com fé, coloquei a força criativa em movimento e o trabalho desejado chegou até mim. Eu fico assim, de queixo caído, quando eu olho para trás e vejo como tudo aconteceu, e foi exatamente como esse livro fala que irá acontecer. Então vamos para a afirmação. Há uma matéria pensante a partir da qual todas as coisas são criadas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento dessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. O homem é capaz de formar coisas em seu pensamento e, gravando seu pensamento na substância sem forma, pode causar a criação da coisa pensada por ele. Com esse objetivo, o ser humano deve passar do plano competitivo para o plano da mente criativa. Deve criar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem em seus pensamentos com o propósito fixo de obter o que ele quer e a fé inabalável em que conseguirá o que ele quer. Fechando sua mente contra tudo que abale seu propósito, ofusque sua visão ou destrua sua confiança. Para que possa receber o que quer quando chegar, é preciso agir agora sobre as pessoas e as coisas em seu ambiente atual. E assim, nós fechamos o capítulo 11,
Nos vemos em breve no capítulo 12, Ação Eficiente. Até lá!